Olá aluno, olá aluna, sou Marco Aurélio, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre Montesquieu e sua teoria equilíbrio de modelos. Eu explico. Montesquieu foi escritor e filósofo da corrente iluminista do século XVIII, autor da célebre obra política O Espírito das Leis. Ele criou a chamada teoria da tripartição de poderes e dizia que para um Estado ter o seu equilíbrio, ele deve se basear na tripartição ou na separação de poderes. Ele descreveu isso em sua obra O Espírito das Leis. Ele procura encontrar o significado para a liberdade, foi daí que surgiu o estudo dele, como o direito de fazer tudo o que as leis permitem. É a chamada liberdade negativa, eu explico. Ele diria o seguinte, como aqui no Brasil, a lei não dispõe, não faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal, homicídio, matar alguém. A lei não fala, não pode matar alguém, não. A lei explica lá, matar alguém, pena, reclusão, 12 a 30 anos, homicídio qualificado. Então temos lá a chamada liberdade negativa. Então, por exemplo, a lei não dispõe, é proibido tomar sol. Não, isso você não encontra na lei. Então daí ele encontrou a chamada liberdade, ou seja, como o direito de fazer tudo que as leis permitem. Assim, para ele, o governo tem por objeto esta liberdade, a busca por essa liberdade, onde o povo deve ser representado, tendo por características o quê? A separação de poderes. Com base nessa separação de poderes, haverá um equilíbrio. Assim, o seu objeto de verificação foi a Inglaterra. Na Inglaterra, ele previu a seguinte forma. Os poderes devem ser separados em legislativo, executivo e judiciário. Sendo o legislativo, qual que é o objeto dele? Formulação das leis. E era composta por duas casas. A primeira delas, a chamada Câmara Alta ou Câmara dos Lordes. Essa Câmara de você, aluno. Onde era formada por nobres, por pessoas do alto escalão. A segunda, chamada Câmara Baixa ou Câmara dos Comuns. Nós, professores, os chamados representantes do povo. Eram pessoas comuns, eram pessoas simples que tinham direito de formular leis, em conjunto com a Câmara Alta, que fiscalizava a Câmara Baixa. O segundo poder, chamado Poder Executivo, era exercido pelo monarca, ou seja, pelo rei, uma vez que exigia uma rapidez na decisão de ação. Ou seja, era necessário que apenas uma pessoa o detenha. Imagina uma decisão a ser tomada na Câmara. Quantas pessoas? Quantos votos? Não. A decisão basta a um único homem, ou seja, ao rei. Ele tem a função executiva, ele tem uma função decisória e administrativa. O terceiro poder, chamado Poder Judiciário, era exercido por pessoas do povo. Eram pessoas escolhidas em determinadas épocas do ano. Ou seja, ele não era um poder permanente, ele era um poder que se renovava. E que essas pessoas formavam um tribunal que permanecia ativo por determinada época e enquanto necessário. É um poder intérprete e aplicador das leis. Ou seja, o legislativo fazia as leis e o judiciário aplica essas leis. Com base nisso, nós temos, segundo Montesquieu, um equilíbrio de modelos. Assim, aluno, cuidado com essa expressão, teoria tripartite, que fala da tripartição de poderes, ela impede a acumulação de poderes. Ou seja, o sujeito ele não poderia fazer parte do legislativo e fazer parte de um tribunal. Ou ele fazia parte de um poder, ou ele fazia parte de outro, impedindo que se deixem nas mesmas funções, ou mãos, ou pessoas. Com isso, aluno, terminamos mais uma aula.